Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Colônia. Foi também nas conversas com José Joaquim que percebi que a presença de brasileiros em Uidá era muito maior do que eu imaginava. Apesar de ter nascido em África, eu também era considerada brasileira, assim como muitos outros que nem tinham vivido no Brasil. Comerciantes portugueses, de escravos ou não, também eram considerados brasileiros, junto com suas mulheres africanas ou retornadas e seus filhos mulatos, legítimos ou não. Alguns capitães de navios de qualquer nacionalidade, desde que falassem português, também eram considerados brasileiros. Assim como os escravos africanos que pertenciam a essas pessoas e apreendiam os hábitos dos brancos. Todos eram considerados brasileiros. Até os escravos retornados de Cuba eram incluídos entre os brasileiros, bastando que soubessem um pouquinho de português e que, como todos os outros brasileiros, falsos ou verdadeiros, se dissessem católicos. Era a religião que unia esse povo todo, mesmo que não houvesse igreja para frequentar, mesmo que o forte passasse muito tempo sem a presença de um padre. Quem mais reclamava da falta de padres eram os capitães de navios, que, se não tivessem sacerdotes na tripulação, tinham que partir sem a missa que abençoava a viagem. Os brasileiros de Uidá faziam questão de preservar as festas de santos do Brasil, mesmo não tendo participado delas quando estavam lá. Os que tinham participado contavam como era, e assim muitas coisas eram preservadas. Eu já tinha recebido vários convites para participar dessas festas, sempre na casa de um ou de outro, mas ainda não tinha ido. Mas fazia questão de, aos domingos, dia de guarda no Brasil e entre os brasileiros de Uidá, ir para a praça do mercado vestindo as melhores roupas e levando a Maria Clara e o João. Aquela era uma boa maneira de conhecer os retornados e saber notícias recentes do Brasil, passadas de boca em boca depois de recebidas por carta, ouvidas de marinheiros ou lidas em jornais brasileiros, que muitos faziam questão de continuar recebendo. Os retornados mais antigos diziam que éramos o novo povo africano, que formaríamos um novo país dentro da África, porque éramos da África e do Brasil, uma imensa família que não tinha nem tribo nem rei. Sob os olhares curiosos e mesmo irados dos africanos, os brasileiros se reuniam e liam junto as cartas recebidas de amigos e parentes, dando notícias dos conhecidos e dos acontecimentos. Cantavam músicas brasileiras, principalmente modinhas e lundus, e arrumavam casamentos para os filhos. De vez em quando, alguns aceitavam a provocação de um grupo de africanos e logo se formava uma grande confusão, acabando com a festa. Mas, desde que descobri aqueles encontros, procurei nunca mais faltar. Também porque neles se faziam negócios e se recebiam convites para festas e jantares reservados nas casas dos brasileiros mais importantes. Mesmo as famílias dos comerciantes mais ricos saíam aos domingos, misturando-se às outras, o que era uma forma de demonstrar que formávamos um grupo unido, que tinha seus próprios interesses e seu modo de viver. A Iná gostava de me acompanhar, mas só foi bem recebida quando se vestiu a brasileira, abandonando as roupas africanas. O John, quando estava em Uidá, não tinha nenhum problema para ser aceito, mesmo não falando quase nada de português e, apesar de as pessoas saberem que ele mantinha relações com os ingleses. Entre os brasileiros, os ingleses não tinham uma presença muito forte e nem eram bem vistos por causa do combate ao tráfico, a maior fonte de renda dos comerciantes. Mas acho que a venda das armas para o rei Guizo provou que o John não era um inglês tradicional, tendo inclusive se estabelecido em Uidá, pois a maioria dos ingleses e dos escravos que tinham pertencido a eles morava em Badagris ou em Lagos, onde tinham melhor relação com o rei. Em Uidá, embora ainda fossem muitos, havia mais franceses que ingleses, porque os franceses tinham melhor relação com o rei Guizo. Foi em um desses domingos que reencontrei a família do Juvenal,
que já estava bem instalada, e o encontro se deu em boa hora, pois eu estava pensando em começar a construir a casa e ele dividia a morada com um brasileiro que tinha sido pedreiro em São Salvador. O John se esforçava para aprender português e exigia que em casa eu só falasse português com a Maria Clara e o João. Até a Ainá e os 2 filhos dela estavam aprendendo algumas palavras, o que era bom para eles, porque nossa casa vivia cheia de brasileiros e portugueses. Quase não convivíamos com os africanos, a não ser com a família. Sempre que estava em Uidá, a Iodeli fazia questão de nos visitar, já que as mulheres não gostavam de ir sozinhas. Eu convidava, mas elas não queriam. Acho que tinham vergonha. Naquela época, eu até me esqueci um pouco de você. Perdoe a sinceridade. Mas os IBGs davam muito trabalho, e eu não sei o que teria feito sem a ajuda da Ainá. Mais que uma amiga ou uma empregada, ela era como uma segunda mãe para eles, sempre muito atenta e carinhosa. Isso fazia com que eu confiasse plenamente nela quando precisava visitar alguém ou fazer compras. Sempre que saía, aproveitava para ir até o cais ou o forte, pois estava ansiosa pela chegada da próxima carta da sinhazinha, com a morada dela em São Sebastião do Rio de Janeiro, o que só aconteceu em meados de outubro. Ela se dizia maravilhada com a cidade, com os teatros, as lojas e os cafés, e inclusive tinha ido até a Rua do Ouvidor, onde viu muitas coisas das quais eu já tinha falado e conversou com as pessoas que se lembravam de mim. Também perguntou se eu queria que ela fosse até a casa de cômodos da dona Balbiana, e eu respondi que não, que o melhor era deixar todo aquele tempo onde ele já estava, no passado. A carta em que mandei essa resposta também pedi que conversasse com o Dr. José Manuel sobre as buscas que eu tinha pedido que continuassem fazendo, tentando te encontrar. Escrevi também ao Tico, listando alguns produtos que eu gostaria de negociar, para que ele procurasse fornecedores e esperasse uma ordem minha, para então comprá-los e fazer o embarque para a África. Antes eu teria que cair nas graças do Xaxá, e ainda não tinha conseguido falar com ele, embora soubesse que poderia ser por intermédio do alfaiate. Adaptações. Foi também em meados de outubro que compramos um terreno para construir a casa. Era na praia, um pouco afastado do centro de Uidá, indo para Cotuno, mas eu me encantei com o lugar. Foi o José Joaquim quem avisou que estava à venda, pois pertencia a um português conhecido dele que tinha tentado se estabelecer em Uidá, mas sem sucesso. Ele também possuía uma casa na cidade, que já tinha sido vendida, porque a mulher e os filhos não se adaptaram a Uidá e voltaram para Portugal. Sozinho, o homem ficou mais alguns meses e depois foi embora, desfazendo-se de tudo que possuía, mas não daquele terreno. Ele tinha esperança de voltar para morrer ali, mas depois de refazer a vida em Portugal, não quis mais saber da África. Era um lugar maravilhoso, muito parecido com um canto da Ilha dos Frades, na Bahia. Um terreno que saía da praia e continuava a terra adentro, com coqueiros e muitas outras árvores de frutas. Achei que seria o lugar ideal para construir uma bela casa e criar os IBGs, que estavam ficando cada dia mais espertos. Também imaginei que aquele era um lugar do qual você gostaria, caso um dia se juntasse a nós. Mandamos uma proposta por intermédio do José Joaquim, e enquanto esperávamos a resposta, fomos até lá várias vezes, imaginando o local onde a casa seria construída, o tamanho dela, as horas alegres que passaríamos lá. Foi quando decidimos que o John continuaria com as viagens, pois do contrário não teríamos dinheiro suficiente. Era vender armas ou vender escravos, e a segunda hipótese nunca foi considerada. Eu e o John éramos grandes amigos, acima de tudo. Gostávamos da companhia um do outro, de conversar ou de apenas ficar lado a lado, em silêncio, pensando na vida. Éramos homem e mulher um para o outro, apenas 1 ou 2 vezes por semana, mas isso não importava, pois não era o que nos unia. Muito diferente do que tinha sido comigo e com o Francisco, ou com o Piripiri, por exemplo. Com o John,
eu sentia que estava segura, eu e os ibejis, além de ele ser um homem que sabia conversar sobre diversos assuntos, que já tinha viajado para vários lugares do mundo, que gostava de ler e sabia conversar com todas as pessoas. Um tipo de homem que eu já tinha admirado no Padre Heinz e no Fatumbi, e que naquele momento tinha para mim. Ele era reservado, e quem não o conhecia tinha a imagem de um homem arrogante, como eu também tive na primeira vez que ele me dirigiu a palavra. Mas era bastante simples no trato e nos modos, e isso foi muito bom para que os brasileiros de Uidá o aceitassem, porque a situação dele não era das mais simples. Na verdade, ele não era brasileiro, sendo que a única ligação dele com o Brasil era por meu intermédio. Também não era inglês, embora tivesse nascido em uma colônia inglesa, em Serra Leoa. Nunca tinha sido escravo, e não era um dos retornados, o que não fazia dele um saro, ou saru, salu, que é a corruptela de Serra Leoa, como eram chamados os africanos que tinham sido libertados pelos ingleses no tráfico clandestino para o Brasil ou para Cuba. Como libertos, eles viviam algum tempo em Serra Leoa, sendo de maioria iorubá. Normalmente voltavam depois para Lagos, mais perto das cidades do interior onde tinham sido capturados. Embora soubesse falar aquela língua deles, misturada com o inglês, e também se dizia quase protestante. Isso da religião, o John não contou para ninguém além de mim, e sempre frequentou comigo as festividades católicas. Era melhor para ele, que poderia ser chamado de espião caso não se mostrasse totalmente convertido, como na história que vou te contar depois. A Ainá começou a ficar preocupada quando, em uma visita, o Ayodele contou que tinha visto gente da tribo do marido dela rondando a fazenda onde ele trabalhava. Tinha reconhecido por causa do tipo de enfeite que usavam, e fugiram quando se aproximou para falar com eles. Isso tinha acontecido mais de uma vez, e o Ayodele não sabia do que se tratava, por isso precisávamos tomar cuidado. Tentei tranquilizar a Ainá, dizendo que não deixaria que nada de mal acontecesse a eles, que os selvagens não teriam coragem de ir a Uidá e levá-los à força. Mas ela disse que eu não sabia do que eles eram capazes, e que temia muito mais pelas filhas que tinham ficado na tribo do que por ela e pelos meninos. Eu entendi essa preocupação dela longe das filhas, pois tinha passado por tudo isso quando não sabia o seu paradeiro. Só me acalmado um pouco, pelo menos, o saber que você não tinha sido maltratado, quando descobri onde e para quem tinha trabalhado, naquela pensão em São Paulo. Naquele momento, eu só queria te encontrar, mas fiquei contente pela sua inteligência e por você ter fugido, sabendo-se liberto. Você ia se safar, disso eu não tinha dúvida, mas também achava que seria muito mais fácil estando perto de mim, com os recursos de que eu dispunha. Você nunca precisaria trabalhar se não quisesse, e até poderia correr o mundo estudando, já que aquele moço, o da pensão, contou que gostava tanto de livros. Você merecia isso por tudo que passou, e se mais coisa me pedisse, ainda mais eu teria dado, na tentativa de diminuir um pouco a culpa que sentia, ou melhor, ainda sinto, por ter abandonado você aos cuidados do seu pai. Em uma das cartas, comentei isso com a sinhazinha, e ela me respondeu que eu estava sendo muito severa comigo, que, se o seu pai quisesse mesmo te vender, teria dado um jeito, eu estando por perto ou não. Na mesma carta, que chegou quase no fim do ano, uma notícia me causou muita pena, a de que os parentes do Dr. José Manuel em Portugal ainda não tinham recebido aquela história do padre voador, enviada por navio pouco tempo depois que eu saí do Brasil, havia mais de um ano. Já era tempo suficiente para darmos a correspondência como perdida. Ela pedia muitas desculpas por isso, e nem sei por quê, como se tivesse alguma responsabilidade pelo navio. Mas confesso que fiquei triste, pois tinha empregado muito tempo e esforço para recordar e escrever toda a história, em cumprimento à promessa feita ao Kwanzaa.
Pensei até em escrever de novo, mas depois desisti, achando que era aquilo mesmo que o destino queria. Se aquela história tivesse que ser contada novamente, algum dia um Nixie trataria de soprá-la ao ouvido de alguém. Novos amigos. No mês de novembro, recebi convite para participar de uma reunião que os brasileiros estavam organizando no Forte para tratar de assuntos da comunidade. O próprio José Joaquim foi entregar o convite e disse que estavam sendo convocadas apenas as pessoas mais importantes e que ele tinha dado um jeito de incluir o meu nome. Eu sabia que ainda não era importante. Afinal, tinha chegado havia pouco e não estava muito integrada, até por causa do tempo que tinha que passar com os IBGs. Eu me lembrava da Esméria falando de crianças que tinha que pegar no peito até por volta de 3 ou 4 anos para crescerem fortes, e não queria arrumar nenhuma ama de leite. Os brasileiros eram muito mais organizados do que eu imaginava e já tinham uma espécie de associação, na qual eram discutidos os assuntos de interesse comum, principalmente sobre como conservar os hábitos brasileiros, as pequenas e grandes festas que nos manteriam ligados ao Brasil. Mais do que isso até, que nos manteriam afastados dos africanos, que não entendiam nosso modo de viver, ao mesmo tempo que nós não queríamos viver ou voltar a viver com eles. Os brasileiros promoviam almoços em que eram servidos pratos do Brasil, como feijoada, doces de frutas em calda e cocada. Eles também organizavam uma festa para o Senhor do Bonfim, com burrinha e tudo, para São Cosme e Damião e para alguns outros santos. Também faziam questão de batizar os filhos, como eu precisava fazer com os meus, e, acima de tudo, dar a eles um apelido, como faziam todos os brancos e brasileiros. Na verdade, todos os brasileiros, mesmo os que não o fossem, eram considerados brancos, porque, aos olhos dos africanos, nós agíamos como brancos. Morávamos em casas diferentes, tínhamos hábitos diferentes, como o de usar talheres e ter móveis como a mesa e a cama, que não eram usuais em África. Pelo menos não eram até os comerciantes brancos europeus se instalarem por lá, sendo que antes disso não eram nem conhecidas. Em Iorubá, Ive ou Fon, por exemplo, não existiam palavras como garfo, faca, mesa, camisa e muitas outras, porque elas não tinham nada para significar. Eu ainda não sabia que apelido dar aos meus filhos, e tinha até pensado em dar o do Sr. José Carlos, que tinha sido usado para que o seu irmão, Banjocô, que assim a Ana Filipa chamou de José, e para você, registrado pelo seu pai, mas aquele apelido não tinha dado sorte. Talvez até tenha atraído desgraça, e decidi que seria melhor esquecê-lo. O apelido do João era Stuart, como tinha sido o do pai, herdado do dono dele, mas também não queríamos aquele, pois seria melhor um brasileiro. Muitas pessoas em África inventavam apelidos, como tinha acontecido com o alfaiate, e havia o caso bastante curioso do velho Justino Bandeira, que conheci em Aguê. Eu e o Justino nos tornamos bons amigos e talvez até fôssemos parentes, pois ele também era Maí de Savalo, de uma aldeia chamada Mocpa. Depois de uma briga qualquer na família, por causa de herança ou de poder, não sei, os parentes mais velhos do Justino o levaram até Aguê e o deram de presente aos comerciantes de escravos. Chegando no Brasil, o Justino foi escravo das Forças Armadas e durante muitos anos trabalhou na frente de pelotão, carregando bandeira. Por causa disso era chamado de Justino Bandeira, e quando voltou para a África, deu o mesmo apelido aos filhos e formou uma grande família de brasileiros, todos Bandeira. Outro caso interessante era o da família do senhor Nicolas Oliveira, que ele mesmo me contou na confraternização que aconteceu depois da reunião no Forte, aquela primeira em que fui. O senhor Nicolas já tinha certa idade, e a família dele era uma das mais antigas famílias brancas de Uidá, quiçá da África.
O avô dele tinha se instalado em Uidá ainda muito moço, por volta do ano de 1624 ou 25, ele não sabia ao certo. Era um francês chamado François-Nicolas Olivier de Montaguer, e ganhou muito dinheiro comprando e vendendo escravos, para depois se tornar também o comandante do forte francês, que ficava perto do forte português, junto do forte inglês. O avô dele se casou com uma mulata e teve 2 filhos, sendo que um desses, chamado Nicolás, era o pai desse Nicolás sobre quem estou contando. O senhor Nicolás, o meu amigo, tornou-se o representante da casa comercial francesa em Uidá, por onde passavam todos os negócios feitos com os franceses. Para conseguir isso, a exclusividade, a casa comercial tinha escolhido muito bem o senhor Nicolás, porque ele era amigo de Francisco Félix de Souza, antes que ele se tornasse o Xaxá, e do rei Guizo, quando ele ainda era príncipe. Nesse meio tempo, como era interessante para ele se passar por um brasileiro em uma época em que apenas um apelido em português já servia para abrir muitas portas, o senhor Nicolás abandonou o Montaguer e trocou o Olivier por Oliveira. Deu tão certo que uma das filhas dele até se tornou uma das esposas do rei Guizo, e foi por causa dela que ele conversou comigo na confraternização. Eles haviam pedido que as pessoas que tinham voltado da Bahia recentemente falassem das últimas festas que tivessem participado, para se atualizarem. Mesmo não sendo tão recente, falei muitas coisas daquela festa do Senhor do Bonfim, que eu tinha frequentado com o Fatumbi. Como já deu para perceber, gosto de contar histórias, e o senhor Nicolás ficou muito impressionado com a minha narrativa, cheia de detalhes, e perguntou se eu não poderia conversar com a filha dele. Alguns anos antes, um capitão de tumbeiro tinha presenteado o rei Guizo com uma imagem do Senhor do Bonfim, uma cópia da que estava na Bahia, que, por sinal, tinha sido levada para lá por um português, cumprindo promessa por conta de uma viagem auspiciosa. O rei Guizo não sabia o que fazer para honrar esse novo deus dos brancos, porque as mulheres dele só sabiam cultuar os voduns, e então pediu ao senhor Nicolás que lhe desse a filha em casamento, para que ela cuidasse do culto ao Bonfim no palácio de Adomé. No palácio, ela tinha reservado uma sala somente para o senhor do Bonfim, com o altar e tudo mais, e o senhor Nicolás quis saber se eu não poderia ajudá-la a montar algumas celebrações. Aceitei sem ao menos pensar direito, pois seria uma oportunidade de conhecer o palácio e cair nas graças do rei, além de fazer um grande favor ao senhor Nicolás, que saiu da confraternização muito agradecido, dizendo que marcaria uma audiência minha com o Xaxá. O John se dizia admirado com a minha sorte e com a maneira como eu logo me tornava amiga das pessoas. Se fosse só por ele, nós provavelmente teríamos ficado no comércio de armas ou teríamos nos mudado imediatamente para Lagos. O rei de lá, o rei Kosoko, era muito mais simpático aos ingleses do que o rei de Uidá, mais inclinado aos franceses. Os brasileiros eram bem recebidos e bem tratados em qualquer lugar, e quanto a isso devíamos muito ao Xaxá. Comentava-se em Uidá que logo a Inglaterra conseguiria tomar posse de Lagos e região, por meio de um acordo que estava sendo tratado com o rei Kosoko. A França, para não ficar atrás, investia muito na amizade com o rei Guizo, e até por isso o senhor Nicolás era muito importante, tanto para os franceses como para os africanos e os brasileiros. Afinal, ele era um descendente de franceses, com apelido brasileiro e amigo do vice-rei e do rei africano. Aos franceses interessava estabelecer boas relações com Uidá, já que o rei Kosoko, de Lagos, estava causando sérios problemas para eles, não pagando pelas mercadorias que recebia e coisas assim. Em contrapartida, para saldar as dívidas, os comerciantes franceses estavam tomando de assalto navios com mercadorias destinadas ao rei Kosoko e se refugiando em Uidá, onde elas eram compradas pelo rei Guizo. Tanto a um rei quanto a outro
interessava estar sob as graças da Inglaterra e da França, que podiam ajudar nas guerras entre os dois reinos e as tribos submetidas a eles. Entende agora a situação complicada do John Ouidah? Se ele não estivesse comigo, se não fosse aceito como um brasileiro, provavelmente seria expulso. Quanto a fazer comércio, nem pensar, a não ser que continuasse mesmo com as armas, porque elas não tinham nacionalidade. As armas faziam os reis africanos vencerem as guerras, que resultavam em escravos que eram vendidos para comerciantes portugueses ou brasileiros, que pagavam por eles o dinheiro ou a mercadoria que eram usados para comprar mais armas, e assim por diante, enriquecendo muita gente no meio do caminho. Mas sabe quem eu acho que mais ganhava com tudo isso? Os ingleses. Justo eles que diziam querer acabar com o comércio de escravos, eram os que mais se beneficiavam dele. Mas vou deixar para contar isso quando falar da minha mudança para Lagos, já sem o John, porque agora quero contar sobre o meu tão esperado encontro com o Xaxá.